Graça e paz, irmãos. Amém. Amém? Tá bom, tá bom. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Deuteronômio. Acredito que eu vi os stories de ontem, acredito que é o mesmo texto que vocês meditaram na noite de ontem. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o versículo 9. E eu gostaria de que quem fosse encontrando fosse ficando de pé, para que eu saiba que você encontrou. Em reverência à palavra do Senhor, amém? Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos de 1 a 9. Diz assim: Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, o teu Deus, mandou ensinar-te, para que o cumpras na terra, para que passas a possuir, para que temas ao Senhor, o teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos e a teus netos, para que sejam prolongados os teus dias. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem e muito te multipliques na terra em que manam leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa na tua testa. E escreverás os batentes das portas da tua casa. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graças, Senhor, por esse evento, te damos graças por essa oportunidade, Senhor, de nessa tarde compartilhar um pouco da Tua palavra. Senhor, te peço que o Senhor venha falando a cada coração através do Teu Espírito Santo, Senhor. Que não seja eu falando, Senhor, mas o Teu Santo Espírito através de mim. E vem fazendo, Senhor, escrevendo em nossos corações a Tua vontade, vem nos ensinando, Pai, de acordo com o Teu querer. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. O tema que foi proposto para esta tarde foi Construindo Pilares na Família. E nós vamos falar sobre esse assunto. Ele é um assunto que é de grande interesse para todos nós, né? Porque construindo pilares nós temos a intenção, como o próprio tema do evento diz, de manter uma cultura cristã, de fomentar essa cultura cristã. Mas para isso nós temos que em nossas casas, como cristãos, construir pilares cristãos, ordens cristãs, ordenanças cristãs. E para isso nós teremos que derrubar altares que tentam tomar o lugar de Deus em nossas casas. Mas nessa tarde eu me deterei apenas sobre o que é preciso construir, sobre o que é preciso levantar. Mas antes de entrarmos propriamente no tema, eu gostaria de lhes contar uma pequena história. E eu queria que vocês imaginassem comigo, certo? Vamos imaginar agora que nós estamos numa festa de casamento. E a noiva está entrando com o seu pai carregando ela pela mãe, e ela vê o seu noivo lá na frente, de smoking, quase chorando, esperando ela chegar, emocionado, aguardando por ela. E ela faz essa marcha nupcial, e ela vai vendo um sorriso aparecer junto ao olhar apaixonado do seu noivo. E o pai entrega a sua filha ao noivo, e ambos se viram para continuar a cerimônia. Então o pastor, tomando a palavra, anuncia: se existe alguém aqui que pode apresentar uma razão pela qual este homem e esta mulher não devem unir-se, fale agora ou cale-se para sempre. E todos estavam aguardando solenemente, em silêncio, enquanto havia uma pausa obrigatória para que continuasse. E antes que o pastor, porém, continuasse a falar, uma pessoa se levanta lá no final da igreja. E todo mundo olha para ela. E esse senhor, apertando a cadeira à frente,
ele faz a seguinte pergunta: como vocês sabem? Como vocês sabem que esse casamento vai dar certo? Como vocês sabem que essa garantia deles, que eles têm essa garantia de que vai dar certo? Ele estava em pé no fundo da igreja, apertando o banco à sua frente, com os olhos penetrantes, cheios de zelo. Ele não estava fazendo aquela pergunta só por fazer, mas era uma dúvida dele. Era algo que ele estava fazendo com muito temor. E não por acaso as pessoas começaram a se entreolhar e olhar para ele. E ele continua dizendo: não é minha intenção desrespeitar a cerimônia, mas como vocês sabem, eu quero dizer, vocês sabem realmente que esse casamento vai dar certo. A sua entonação era séria, não desafiadora. Era uma pergunta sincera. E como ninguém respondeu, ele abaixou a cabeça e concluiu: quem pode saber? Imagino que alguns de nós, se estivéssemos nesse casamento, nesse momento, poderíamos dar-nos algumas razões pelas quais acreditávamos que aquele casamento iria dar certo. E imaginamos também que as pessoas que estavam naquele casamento também pensaram. Pode ser que alguém tenha pensado: eles estão apaixonados e o amor pode superar qualquer coisa. Há também quem pense, quem pudesse dizer: a compatibilidade é a chave. Eles se completam e se ajustam, então eles são como um feixe, então vai dar certo porque eles são compatíveis. Outros ainda vão dizer: o planejamento financeiro é essencial. Se eles forem bem planejados financeiramente, tudo irá bem. E poderíamos até dizer também: eles leram todos os livros sobre o casamento que existe na face da terra. O que mais eles precisam saber? E outros ainda podem dizer: eles têm a mesma fé, então podem continuar com isso. Nós somos levados a pensar em várias causas pelas quais podemos fazer com que um casamento ou uma família funcione corretamente. A paixão, o amor, como foi citado aqui, é algo importante, essa paixão, mas não é a garantia de que tudo vai dar certo no casamento. Da mesma forma, ser compatível também é importante, mas essa compatibilidade não é o que faz um casamento dar certo, uma família dar certo. Planejamento financeiro também é algo extremamente importante, mas não é ele quem deve unir e nem muito menos ele quem deve manter uma família unida. Não são essas coisas. Conhecimento teórico também sobre casamento, ler todos os livros possíveis e a família, sobre tudo que puder você ler, isso também não vai ser o suficiente para que o seu casamento seja bem sucedido, para que a sua família seja bem sucedida. E o pastor, depois que o Senhor terminou, ele interrompeu o silêncio dizendo: amados, estamos reunidos aqui para dedicar este casamento a Deus. Ele o tornará bem sucedido. Oremos. E aí, o pastor responde que quem é capaz de manter aquele casamento, aquela família que está iniciando, não é a compatibilidade, não é a paixão, não são os bens materiais, mas quem pode manter um casamento unido, uma família unida, cumprindo o propósito de Deus para o casamento, é o próprio Deus. Quem pode fazer com que a nossa família cresça e cumpra o propósito para que ela foi constituída é o próprio Deus. Afinal de contas, uma coisa que a gente tem que ter em nossas mentes também é que o meu casamento ele não serve para me fazer feliz. O foco do meu casamento não sou eu. O foco do meu casamento não é o meu cônjuge. O foco da minha família não são meus filhos. O foco do meu casamento, o foco da minha família é a glória de Deus. O foco da minha vida por completo é a glória de Deus. E se eu entendo isso, se eu entendo essa verdade, eu passo a dedicar a minha família a Deus. Eu passo a dedicar a minha vida e a vida da minha família para glorificar a Deus. E quando eu entendo essas coisas, eu passo a viver de uma forma diferente. Não há outra coisa, irmãos, que possa manter uma família e um casamento de modo bem sucedido que não seja Deus. Mas eu quero perguntar-lhes como nós, enquanto cristãos, o que nós podemos fazer para construir a nossa família e para manter a cultura cristã em meio a esse mundo. Nós sabemos que quem mantém é Deus. Quem faz com que tenha sucesso é Deus. Mas Ele nos dá responsabilidades.
Ele nos dá coisas pelas quais nós temos que fazer, coisas as quais nós temos que buscar. Então Deus, Ele não é um dos pilares, Ele é o nosso fundamento. Amém. Sobre o qual a nossa casa tem que estar construída, sobre o qual nós iremos dedicar a nossa vida. Nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha, como a palavra diz. Ele é o fundamento central da nossa vida. Ele é o fundamento central da vida cristã. E o texto que lemos de Deuteronômio 6, ele nos mostra que o mandamento maior e principal é amar ao Senhor. Esse é o nosso dever. Para construirmos pilares em nossa casa que nos façam avançar fazendo a vontade de Deus, nós precisamos, antes de tudo, como fundamento, amar a Deus. Amém. Nós temos que nos dedicar a Ele. E no fim, a grande verdade é que o que determina a qualidade da nossa família é o quanto nós amamos a Deus. É o quanto nós conhecemos de Deus. É o quanto nós nos dedicamos a Deus. Então, sabendo que o que determina a qualidade da nossa família é o tanto que nós amamos a Deus e não ao nosso cônjuge, não aos nossos filhos, nós temos que entender e fazer como assim? Como o meu amor a Deus e não ao meu próximo pode determinar a qualidade da minha família? Eu não estou dizendo aqui que não é para você amar o seu cônjuge, que não é para você amar o seu filho, pelo contrário, tem que amar. Mas o que faz você amar o seu cônjuge, o que faz você amar a sua família da melhor maneira possível, é o amor que você tem a Deus. É o amor que você dedica a Deus. Então vejamos nesse texto, e em outros textos também, algumas ações que nos mostram como o amor a Deus pode nos dar qualidade às nossas famílias. E a primeira ação é que quando amamos a Deus, nós cumprimos os seus mandamentos. Versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, o teu Deus, mandou ensinar-te, para que os cumpras na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor, o teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos e a teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que sejam prolongados os teus dias. Então, o que é que esse texto nos diz? O texto nos diz que o Senhor deu os mandamentos para que Israel viesse a temer a Deus, que viesse a amar a Deus, que viesse a obedecê-lo. E notem que os mandamentos e as orientações são dadas ao povo antes da ordenança para que eles amassem a Deus. Isso nos mostra que nós demonstramos o amor a Deus quando nós cumprimos as suas ordens para nós. A bênção da terra e da longevidade, aqui no capítulo 6, estava condicionada ao modo como eles obedecessem ou não aos seus mandamentos. Como foi falado ontem à noite, nós estamos num mundo corrompido por causa do pecado. Nós estamos em uma sociedade corrompida. E onde você estiver, onde quer que nós estejamos, vai haver pecado. Onde quer que estejamos, vai haver dissensões. Onde quer que estejamos, vai haver a influência do mundo. Mas Deus dá uma condição para que o seu povo, aqueles que o temem, sejam bem-sucedidos. E que condição é essa? Que eles obedeçam os seus mandamentos. E o versículo 2 ele vai dizer que quando fizermos isso, todos os dias da tua vida, os teus dias serão prolongados. Não no sentido de que você vai passar mais tempo na terra, mas no sentido de que você vai poder usufruir melhor do tempo que tem aqui. Usufruir melhor das bênçãos que Deus lhe dá na sua vida. E o versículo 3, ele continua dizendo: ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem, e muito te multipliques naquela terra em que manam leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. A bênção, ela se encontra condicionada aqui ao modo como se comportará o responsável pela família, a sua esposa, os seus filhos. Moisés está se dirigindo naquele momento a essas pessoas: homem, mulher, vocês são responsáveis por sua família diante de Deus. Vocês são responsáveis por obedecer a Deus e colocá-lo em primeiro lugar na sua família, na sua casa.
Se Israel cumprisse bem os mandamentos, eles seriam abençoados. Em caso contrário, eles seriam amaldiçoados. E levando para o contexto familiar, que vemos aqui, é um mandamento a amar a Deus e a obedecê-lo. Se fizermos isso, o texto nos mostra que a nossa família será abençoada. O próprio Jesus, lá em João 14, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se nós amamos a Deus, nós o obedecemos. Não é que nós possamos fazer uma coisa melhor do que obedecer a Deus, nós não podemos. Mas nós também não podemos fazer menos que isso. Obediência é o máximo que nós podemos fazer a Deus, mas obediência também é o mínimo que nós podemos fazer a Deus. Tudo que Ele requer de nós é isso, obediência. É isso que Ele está nos chamando. Nós não podemos fazer nada além disso, porque a obediência é o principal fator que nos mostra que amamos a Deus. Ele não está exigindo sacrifícios, Ele não está exigindo grandes realizações, Ele exige obediência. E para o nosso lar ter pilares bem construídos, ele precisa estar fundamentado nisso. A obediência a Deus é a coisa mais importante da nossa família. Amar ao Senhor, obedecer é a coisa mais importante. O próprio Jesus também diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você recebe os mandamentos de Deus, se nós temos a Bíblia Sagrada hoje para nós podemos aprender dela, e nós podemos nos dedicar a entendê-la e a praticar os seus mandamentos. Se nós amamos a Ele, nós fazemos isso, nós buscamos a sua palavra e buscamos os seus mandamentos. Se olharmos para o livro de Deuteronômio, no capítulo 5, voltando uma página, nós percebemos que nesse segundo discurso de Moisés, ele está falando aqui agora sobre as 10 ordenanças. As 10 ordenanças que ele vai dar, na qual se resumirá toda a lei. E ele começa dizendo, e o povo olha lá no final do capítulo, o povo fica com medo de se aproximar de Deus, porque ele vê Deus falando no meio do fogo. E eles pedem a Moisés para que eles não fiquem mais lá, e que Moisés seja esse intermediador. E Deus olha para Moisés, e diz no versículo 28, eu ouvi as palavras desse povo que te disseram, e em tudo me falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e em todo o tempo guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deus diz: quem dera esse temor, essa obediência que eles estão prestando agora fosse para sempre. E é isso que Deus requer de nós, que nós o obedeçamos para sempre, para que Ele nos abençoe. A promessa de Deus para as famílias sempre esteve vinculada à atitude de obediência do seu povo à sua palavra. E uma segunda ação que nós podemos tomar está aí a partir do versículo 6, quando ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E também as atarás na tua mão por sinal, e que serão por faixa na tua testa. Então, quando amamos a Deus, ensinamos os outros membros da família a também amarem a Deus. Essa faz parte do fundamento, e esse poderia até ser visto por algumas pessoas como um pilar, mas antes de ser pilar, ele é fundamento. Não adianta construir outros pilares se a sua família não é ensinada a amar a Deus. Não adianta qualquer esforço nosso se nossa família não é ensinada a amar a Deus acima de todas as coisas. Quando amamos a Deus, as suas palavras ficam guardadas em nossos corações, e podemos dizer como salmista: escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração para não pecar contra ti. O que o salmista percebe é que quando guardamos a palavra de Deus em nossos corações, nós os obedecemos e somos levados a fazer o que lhe apraz, o que lhe agrada, e não o que nos faria pecar contra Ele. E se a palavra está guardada no coração, não é possível não ensiná-la, não é possível não proclamá-la. A única coisa que nós podemos fazer, se ela está de fato guardada, é passar para os outros, é ensinar para os outros essa palavra. Por isso que Deus ordena através de Moisés no versículo 7: tu as ensinarás repetidamente a teus filhos,
e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Devemos passar adiante aquilo que temos aprendido de Deus, principalmente a nossa família. É o nosso dever, o nosso ministério maior é a nossa família. O ministério maior de um pastor não é o ministério sagrado, esse aqui. Mas o ministério sagrado, primeiro, do pastor, do diácono, do irmão da igreja, é a sua família. É tanto que um dos requisitos para alguém ser pastor é que ele deve governar bem a sua casa. Um dos requisitos para alguém ser diácono é que ele deve governar bem a sua casa. Porque a coisa mais importante que Deus nos deixou aqui nessa terra é a nossa família. Aquilo que Deus tem colocado diante de nós para que entreguemos a Ele depois, de quem haveremos de prestar contas em primeiro lugar de tudo é a nossa casa, é a nossa família. E é nosso dever ensinar em todas as situações possíveis a nossa família a amar a Deus. A instrução é para ensinar repetidamente os filhos a amarem a Deus e a guardarem os seus estatutos. E como isso deve ser feito? Será que nós temos que passar o dia todo falando de Bíblia para o filho, manhã, tarde e noite, e na hora de dormir, quando ele está sonhando, bota lá? Não, não é isso que a Bíblia está falando. O que isso nos mostra, quando nós olhamos para isso, é que primeiramente, que deve ser falado enquanto eles estiverem sentados à mesa. É a primeira coisa que ele fala. Isso significa que temos que dedicar tempo a ensinar nas nossas casas aos nossos filhos a amarem a Deus. Quando ele fala aqui de sentado na mesa, ele não está querendo dizer, propriamente dito, de quando estão comendo, mas ele está falando de uma reunião solene da família. A família tem que se reunir solenemente para estudar a palavra de Deus, para aprender da palavra de Deus. E pais, quantos de vocês param regularmente para ensinar seus filhos e suas filhas a palavra de Deus? Esposo, quantas vezes você para com a sua esposa para orar juntos, para ler a Bíblia juntos, para aprender de Deus juntos? Isso é algo fundamental. Quanto tempo você demanda nesse estudo? Pastor, eu faço quando eu lembro. Uma vez em um mês. Quando faz? Não, está errado. Ah, mas o meu filho vai para a escola bíblica. Ah, meu filho vai para a igreja. Eles ensinam lá. Está errado. Quem tem que ensinar seu filho a amar a Deus é você. Quem tem que ensinar seu filho a ser cristão é você. A igreja não vai fazer milagre se o pai não faz a sua parte. Verdade. O dever primordial é da casa. O dever primordial é do pai. O dever primordial é da mãe. Então nós temos que juntos fomentar no nosso filho, em nossos filhos, o desejo de amar a Deus. Sabemos que a salvação não somos nós quem fazemos, mas nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para que aquelas pessoas tomem uma decisão por Cristo. Amém. Nós temos que fazer tudo o que está em nosso alcance. Então, quanto tempo você demanda, por exemplo, para ler a Bíblia com seu filho diariamente? Quantas vezes você pega o seu filho e diz: filho, vamos ler a Bíblia junto com o papai? E lê o texto e explica para ele o texto e aplica para a vida dele o texto. Porque não adianta também a gente pegar a Bíblia, ler e não ensinar nada para o menino. Leu, li, o cheiro na cabeça do filho e vai dormir. Não. Não adianta, você tem que ensinar. Ensinar não é só ler. Se for só para ler, lê sozinho. O pai tem o dever de ensinar, de mostrar ao filho, de dedicar isso ao filho. Então ensina o seu filho a diariamente buscar a Deus em oração, não só nas refeições. Muitas vezes a gente só ensina o filho a orar na hora de comer, né? Você já percebeu? Na hora de comer faz: filho, peraí, vamos orar. Aí quando vai de noite, o resto do dia, ele não vê o pai orando em momento nenhum, só vê orando na hora de comer. Aí ele vai aprender o quê? Que só tem que orar quando for comer. Não é isso. Nós temos que ensiná-lo a orar. Ele tem que olhar para o pai e ver uma vida de oração no pai. Ele tem que olhar para a mãe e tem que ver uma vida de oração na mãe. Quando eu estava em casa, eu sabia que de 3 às 5 da tarde eu não podia bater na porta da minha mãe porque ela estava orando.
Eu sabia que eu não podia incomodar ela porque estava orando. Enquanto meu irmão, que era mais novo, ia lá dizer: ei, não vai, não entra orando. Mas o filho tem que ver essas coisas. O filho tem que saber que o pai é crente de fato. O filho tem que saber. Tem que saber o que você faz, tem que saber como você age. E o filho tem que ser ensinado dia após dia a amar a Deus com as suas atitudes, com a sua devoção diária. E aqui ele está falando, aplicando isso, quando ele fala desse tempo juntos, a gente também tem que ter um tempo de culto, em casa, sozinhos, só a família. Não é o bastante apenas o culto dominical na igreja, não é o bastante apenas trazer o filho para a igreja, você tem que ter um culto em casa com ele. Quantos de vocês já perderam o sentido, vou trocar a palavra. Quantos de vocês já ganharam tempo com seus filhos em casa fazendo culto? Porque não se perde tempo fazendo culto, se ganha. Ganha para a eternidade, ganha para que aquele filho cresça, se fortaleça em Cristo. Quanto tempo que vocês que não têm filhos, ainda casados, já casados, mas que não têm filhos, quanto tempo vocês dedicam para orar juntos? Para cantar louvores a Deus juntos? Para estudarem a palavra de Deus juntos? Para orarem juntos? Isso é necessário e tem que começar a ser feito de agora. Porque se quem não faz enquanto não tem filho, depois que tem filho não faz não. Tem que fazer de agora. E como é que eu faço, pastor? Eu vou dar até umas dicas, certo? De como é que faz. Se você não tem um devocional para fazer, pega a pregação do seu pastor do último domingo. Anota ela quando está aqui, depois vai conversar com a família em casa. Tentar aplicar aquilo que estudou, que aprendeu na igreja em casa. Compartilhar com os seus filhos. Ou então bota cada um para fazer um devocional um dia. Mas faz, a gente tem que fazer, manter-se firmes. E o texto continua dizendo que precisamos falar também quando estivermos andando pelo caminho. E o que é que isso significa, pastor? Isso significa que nós temos que aproveitar as oportunidades dadas pela vida para ensinar sobre Deus e sobre os seus preceitos na sua casa. Imaginem, por exemplo, que vocês estão levando seu filho para a escola e se deparam com alguma cena que é cotidiana, não é uma cena anormal, não é uma cena de um acidente, não é uma cena de algo terrível, não, mas você está vendo e vê, por exemplo, os passarinhos na rua, e o que é que você diz? Filho, está vendo aquele passarinho? Aquele passarinho ali foi Deus que criou. E Deus criou porque Ele criou para a sua glória, criou para Ele louvar, e Ele louva a Deus. Você está ensinando seu filho. Ou então acontece alguma discussão e ele vê a discussão e você pega ele e diz: ó filho, está vendo aquilo ali? Aquilo não pode acontecer. Porque Deus diz que a gente tem que ser manso. Deus diz que a gente tem que cuidar bem dos outros. A gente não pode responder que nem aquela pessoa fez. Você está ensinando. Com o seu cotidiano, com as ações da sua vida. Nesses momentos cotidianos, nós temos que usar a nossa vida, nosso meio, o meio em que a gente vive para ensinar a amar a Deus. Então, se amamos a Deus, nós pegamos cada oportunidade do dia para falar sobre o seu amor, para falar sobre a sua misericórdia, para falar sobre a sua bondade, para falar sobre os seus atributos para com nossos filhos. Em toda a criação podemos aplicar as bênçãos do Criador e ensinar algo de Deus para os nossos filhos e netos. É usar o nosso cotidiano para ensinar a respeito de Deus, para ensiná-lo a amar a Deus. Se amamos a Deus, falamos dele em cada oportunidade aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, aqueles que estão à nossa volta, ensinando-os a amarem ao Criador e a verem a sua ação em suas vidas todos os dias, em todos os momentos. E Moisés, ele continua falando que ele deve ser feito quando estiver deitando e quando estiver levantando. E aqui podemos entender essa expressão de duas formas. Uma primeira forma de entender é entender que durante todos os momentos do dia, quando eu acordo de manhã até quando eu vou dormir de noite, é um modo de entender. O outro modo de entender é ver que nos momentos quando nós estamos trabalhando,
nós estamos ensinando a Ele a amar a Deus, através da nossa vida. Nos momentos que nós estamos descansando, nós também estamos ensinando a Deus com a nossa vida. Então, Deus diz, quer você esteja atarefadíssimo, quer você esteja tranquilo, quer você esteja com tempo ou não, arranje um tempo. O que é prioridade nas nossas vidas? Não é fazer com que a nossa família cresça diante de Deus? Não é dar glória a Deus através de nossa família? Se essa é a nossa prioridade, nós dedicamos tempo para isso. Nós arrumamos um jeito. Ah, mas é porque a empresa está demandando muito tempo. A empresa espera. Ah, mas é porque se eu não entregar esse trabalho para o meu patrão, eu vou perder meu emprego, eu vou perder isso, vou perder aquilo. O que é mais importante? E eu garanto a você, você não vai perder o emprego porque vai atrasar 5 minutos a entrega do relatório. Você não vai perder o emprego porque vai atrasar 5 segundos para ensinar o seu filho. Você não vai. Pelo contrário. Pai, mãe, é seu dever ensinar os seus filhos em todas as oportunidades que a vida dá. Se você o ama, se você ama ao Senhor, você faz isso. Não podemos ser negligentes com o dever de ensinar os filhos sobre o temor do Senhor. E o texto, ele continua e fala que as palavras que são ordenadas, elas devem estar também como um sinal em suas mãos e como uma faixa na sua testa. Ele não está dizendo que é para a gente andar com uma faixa, com a Bíblia escrita, por aí para o povo ficar lendo, não é isso. Ele não está dizendo que é para a gente ficar carregando, que nem os fariseus faziam, os filactérios na barra das vestes, que era para todo mundo ver, que eles eram santos. Não é isso. O que ele está dizendo é que as pessoas devem olhar para você e saber que você é cristão através das suas atitudes, através de como você age, através de como você pensa, através daquilo que você faz. Isso é ter por sinal na sua testa, uma faixa na testa. Então é a primeira coisa que as pessoas olham para você, geralmente. E a gente faz o quê? Contato visual, né? Olha para o rosto. Então, quando Deus está dizendo aí, bota uma faixa na testa. E quando as pessoas olham, eles têm que ver. Ele tem que ver que você é crente. Ele tem que ver que você ama a Deus. Ele tem que ver que você está disposto a fazer a vontade de Deus. As pessoas precisam saber que você é cristão e seus filhos mais ainda. Seus filhos precisam saber que você é cristão, não de palavras apenas, não de querer ir para a igreja só, mas ele precisa ver no dia a dia seu procedimento. Ele precisa ver no dia a dia que o pai dele é cristão. Por mais que o pai erre, porque o pai vai errar, porque o pai não é Deus. Por mais que a gente tropece, que a gente vai tropeçar, porque a gente não é perfeito ainda. Mas eles têm que saber que aquela pessoa ama a Deus acima de tudo. Busca a Deus acima de tudo. Embora ela erra tentando fazer o melhor para eles. Ela erra porque tenta fazer com que eles amem a Deus. Ela erra, mas tentando acertar. As crianças, as pessoas têm que olhar. E ele termina dizendo que isso também deve ser escrito nos batentes das portas. E os batentes das portas agora traz uma conotação para a comunidade a qual você está inserida. Você tem que, os seus vizinhos, saberem que você é cristão. Como é que eles vão saber que você é cristão? Quando ele vê a sua vida, quando ele vê a sua família. A sua família, ela está aqui na terra para a glória de Deus. A nossa família deve estar aqui na terra para a glória de Deus. E se a nossa família vive para a glória de Deus, quem está ao redor reconhece isso. Quem está ao redor reconhece a bênção que a nossa família é. Quem está ao nosso redor reconhece aquilo que nós temos, porque não é nosso, é de Deus. Nós temos que ter um bom testemunho, começando em casa. A nossa família tem que ser juntamente, ela toda, um testemunho para o de fora. As pessoas precisam saber que vivem pessoas crentes ali onde você mora. Seus filhos precisam ter em mente que a sua casa e a sua família são do Senhor. E seus vizinhos vão entender isso, quando toda a sua família entender isso. Para termos famílias que sejam capazes de vencer e seguir com uma cosmovisão cristã em meio a esse mundo, é inegociável
a primazia do amor a Deus com todas as nossas forças. Só quando amamos a Deus com tudo que temos, com tudo que somos, quando nos entregamos para fazer a sua vontade, cumprindo os seus estatutos, é que nós conseguiremos alicerçar a nossa família na rocha. É que nós conseguiremos fazer com que caminhemos com Deus e que construamos uma família que agrade a Deus e seja capaz de resistir ao dia mau, ao mundo mau, a esse século que vivemos. E entendendo assim, irmãos, então, que o fundamento da família é o amor a Deus e a obediência aos seus mandamentos. Há alguns mandamentos, então, dentre esses, que eu quero chamar a atenção de nós nessa tarde, no tempo que nos resta, para que coloquemos esses mandamentos como pilares em nossa casa. Nós temos um fundamento. Qual é o fundamento? Deus, o amor a Deus. E quando temos esse fundamento do amor a Deus, começamos a erguer os pilares. E que os pilares são esses? O primeiro pilar é o do amor sacrificial do marido para com a esposa e filhos. Está lá em Efésios capítulo 5, dos versículos 25 ao 28. Efésios capítulo 5, do 25 ao 28, que diz: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O marido está sendo orientado por Deus aqui através da vida do apóstolo Paulo a amar a sua esposa em que medida? Na mesma medida em que Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Como é que Cristo amou a sua igreja? Ele foi até o fim. Ele foi até a morte de cruz pela sua igreja. E nós temos que fazer isso. Homem, você precisa amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja. Você tem que ser capaz de dar a vida pela sua esposa. Você tem que ser capaz de dar tudo por ela. Porque é isso que Deus exige. Isso é um primeiro pilar em nossa casa. Nós temos que amar nossas esposas. Nós temos que amar os nossos filhos. É dever do marido, Paulo está dizendo aqui, apresentar a esposa como alguém santificada através do seu cuidado e de sua liderança. Então, o marido deve exercer a liderança do lar em uma atitude de amor para com a esposa, para com os filhos, não como alguém autoritativo, não como alguém autoritário, mas como alguém que é zeloso, como alguém que ama, assim como Jesus Cristo nos ama. Amém? Amém. Marido, é fácil não, mas se Deus manda é porque é possível. Ele não nos manda coisas que nós não podemos suportar. Então nós temos o dever de amar as nossas esposas, amar os nossos filhos e dar tudo de nós por eles. Apresentar a Deus a sua esposa de maneira gloriosa. O segundo papel, o segundo pilar, melhor dizendo, é que o homem tem que assumir o papel de liderança dado por Deus, do qual ele haverá de prestar contas. Versículos 23 e 24 aí de Efésios 5, ele diz: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Deus deu ao homem aqui um papel de liderança e um papel de sacerdócio na sua família. E ele deve exercer, ele não pode, por exemplo, repassá-lo à sua mulher. Ele não pode negligenciar e esperar que a mulher faça por ele. Há homens que omitem-se desse papel de liderança na sua casa e deixam a mulher assumir esse papel, trazendo uma responsabilidade para ela que não deveria estar sobre as suas costas. O papel da liderança é do homem, mas tem homem que diz: não, deixa ela decidir. Não, a gente vai fazer o que, pai? Você com sua mãe? Mãe, a mãe está, ela diz: vai resolver com seu pai. Ah, pai, não, eu não resolvi isso, isso é quem resolve com sua mãe. Como assim?
Irmãos, o dever da liderança é do homem. O que vai ser cobrado, Deus vai cobrar de você. Homem. Ele não vai cobrar a liderança do seu lado da sua esposa. Ele cobra do homem. A Bíblia diz que quem vai prestar contas é o homem. E o versículo 23, ele diz que Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o salvador do corpo. O homem não é o salvador da sua família, mas o homem vai prestar contas da sua família a Deus. Do que é que a sua família fez, do que é que está acontecendo com a sua família. Ele vai prestar contas disso diante de Deus. É papel do homem, não da mulher. Em 1 Coríntios, capítulo 11, também diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então a gente está numa linha de sucessão que foi dada por onde? Foi dada por Deus. Deus colocou a autoridade a Cristo. Cristo colocou a autoridade ao homem dentro da sua casa. Então, homem, você tem que exercer essa qualidade. Você tem que exercer esse compromisso. E como isso tem se perdido? Gente, quem olha a internet, no Instagram, o que mais aparece é meme de falta de liderança do homem. Vocês já perceberam? Por exemplo, tem gente que está olhando no Instagram, aí teve uma pessoa que mandou até para mim, dia desse. Está lá o filho de castigo, aí o pai vai perguntar: o que foi que aconteceu, filho? Por que você está de castigo? Foi a mamãe que botou aqui. Ele disse: mas sai daí, quem manda sou eu. Aí ele disse: não, quem manda é mamãe. Sai daí, quem manda sou eu. Não, quem manda é mamãe. Você tem certeza? Eu estou dizendo que quem manda sou eu? Aí ele disse: não, quem manda é mamãe. Pois é, pois eu vou falar com a sua mãe. Aí ele vai. Aí depois ele volta e fica de castigo com ele. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. O homem não tem tomado a sua posição. O homem não tem tomado colocar o posto que Deus colocou para ele. E quantos homens que acabam por deixar de conversar e disciplinar seus filhos porque não gostam também de vê-los tristes e passam para a mulher esse dever. Tem um que não gosta nem de repreender seu filho. Repreender, meus irmãos, é uma atitude de amor. Quem ama, corrige, a Bíblia mesmo diz. Deus, ele açoita o filho a quem ama, a Bíblia fala. Deus, ele nos corrige porque ele nos ama. E nós devemos corrigir os nossos filhos porque nós os amamos. Nós temos esse dever. Ambos os textos que nós lemos mostram que o homem é o líder, assim como Jesus. Então, por outro lado, o homem também não pode exercer essa liderança de maneira arbitrária, como ele bem quer. Está se criando essa geração que ou quer servir, ou quer se abdicar de seu cabeça, ou então quer fazer do seu jeito. Quer mandar porque sou eu que mando, nem me ponto final e vai ser do meu jeito e acabou. Não é isso que Deus ensina. Não é isso que Jesus ensina. Esse outro extremo ele tem acontecido em nossos dias. E isso são homens que pensam que liderar a casa também é só prover o necessário e decidir tudo que vai acontecer em casa sozinho. Ah, trabalhei, cheguei em casa, agora o menino cala a boca que eu vou assistir meu jornal, mulher vai preparar minha comida e hoje vocês vão sair para cantinho porque eu estou afim não. É isso que acontece ainda hoje. Infelizmente. Não é assim que Deus ordena que lideremos. Como é que nós devemos liderar? Da mesma forma que Cristo. Como é que Cristo liderou o seu povo? Como é que Cristo amou o seu povo? Servindo a eles. Então a liderança do homem em sua casa também é uma liderança servil. O homem toma as regras da situação, o homem tem que decidir sim, a última palavra é do homem, mas ele faz isso de maneira servil. Ele não faz isso de maneira autoritativa. Ele não faz isso de maneira arbitrária. Ele não é o único dono da verdade em sua casa. Mas as coisas podem muito bem ser combinadas. Não é porque você combina uma coisa com sua mulher que você está deixando de ser o líder dela. Não é porque você combina uma coisa com seus filhos que você está deixando de ser o líder deles. Você pode ensiná-los a ser líder deles sem precisar levantar a voz para eles. Sem precisar gritar com eles. Meu pai nunca me gritou. Eu posso dizer porque meu pai e minha mãe estavam aqui na frente. Eu só apanhei uma vez na minha vida do meu pai, eu nunca esqueci.
Nunca mais fiz nada parecido de novo. Apesar de que quando eu apanhei eu não tinha feito nada, né? Mas quem tinha feito era o meu irmão, mas eu aprendi a lição. Mas nós temos que ter outros meios. Bater não é a única forma, gritar não é a única forma. Nós temos que ensinar como Jesus faria. Jesus, que era manso e humilde de coração, ele ensinava seus filhos, sendo manso, sendo justo, mas sendo duro quando precisava ser duro. Ele, quando precisava, Jesus era duro. Ou vocês acham que não é duro quando Jesus diz: aquele que não ama seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher mais do que a mim, não é digno de mim? Jesus sabe ser duro, mas ele não açoitava ninguém. Ele ensinava. Ele ensinava como é que devia ser feito. Um terceiro pilar, ainda no texto de Efésios 5, estava falando só para os homens, agora vamos para as mulheres, né? Efésios 5, versículo 22, é que as mulheres sejam cada uma submissas ao seu marido como ao Senhor. Um outro pilar importante, irmãos, é entender o papel da mulher dentro da casa, mulheres. Quando falamos em sujeição, quero deixar bem claro aqui que o que a Bíblia traz como sujeição é o papel da mulher de acompanhar o marido e de auxiliar na liderança. Não numa sujeição de dizer que não faz nada, que não tem voz, que não tem vez. Isso não é a ideia bíblica. Isso é uma ideia, e até certos pontos machistas que estão sendo pregados por aí. A ideia bíblica, Deus disse que vai fazer a mulher lá em Gênesis 2 para ser a auxiliadora do homem, não para que ele mandasse nela e dissesse tudo o que ia fazer, não, mas para que ela o auxiliasse a liderar e a governar as coisas criadas, para que ele tivesse uma companhia. Então, a mulher não pode também arbitrariamente fazer o que quiser na sua casa e nem educar os filhos da maneira diferente do que foi estabelecido pelo cabeça na sua casa. Quantas vezes a gente não vê na sociedade que o pai manda uma coisa, aí quando ele sai, a mãe diz: você não vai fazer isso, não, vai fazer desse jeito, quem manda aqui sou eu. O que é que você está ensinando ao seu filho? Que o pai dele não manda, que o pai dele não tem voz, que o pai dele não deve ser obedecido. A mulher, ela deve servir ao seu marido, ajudá-lo na liderança da sua casa. O que tem acontecido também, por outro lado, é que muitas mulheres, pelos maridos, às vezes não tomarem as suas posições de liderança. Elas começam a tomar essa posição e a definir como vai acontecer tudo em casa, sem que o marido tome conhecimento de nada. Irmãs, isso não pode acontecer dessa forma. Você não pode mandar e desmandar porque seu marido não assume a posição. O que você tem que fazer é chamar seu marido e dizer: ei, seja homem, rapaz. Assuma a posição que Deus colocou para você aqui na casa. Você precisa liderar a sua família. Não sou eu quem lidera, quem deve liderar é você. Então assuma a sua posição. Eu não vou estar mandando em todo mundo aqui, porque a ordem é de quem? É para quem? Para Deus. Isso vai tirar um peso das suas costas, minha irmã, tão grande. Porque Deus, ele não exige que a mulher tome a liderança e tome as rédeas. Ele exige que ela auxilie. Então, no final das contas, se alguma coisa der errado também, quem vai se responsabilizar em primeiro lugar não é a mulher. Mas se a mulher tomar as rédeas, quem é que vai ter que se responsabilizar depois? É a mulher. Deus vai cobrar de quem? Da mulher e do marido. Deus botou o cargo de liderança para o homem, e a mulher deve ser auxiliadora. É claro que a mulher vai cuidar dos filhos, a mulher vai ajudar na criação dos filhos junto com o marido, a mulher vai cuidar das coisas da casa junto com o marido. Todas as áreas da vida é uma cumplicidade, por isso que os dois não são mais dois, mas são um. Porque todo mundo faz coisas juntos agora. Todo mundo faz suas coisas juntos. Isso não pode acontecer. Por outro lado, também, algumas vezes começa-se uma guerra dentro de casa pela liderança. E muito por vezes até os filhos ficam contra o pai por causa da mãe. E isso não pode acontecer. E se você ama a Deus, mulher, se você obedece os seus mandamentos,
e permite que o seu marido exerça a liderança que Deus outorgou a você, sendo uma auxiliadora e ajudadora, não a cabeça, Deus ele lhe recompensa. Deus ele faz a parte dele. Ah, pastor, mas meu marido não é crente. Ele está mandando seu filho ou você pecar contra Deus? Se a resposta é não, então não vai custar nada obedecer. Não vai custar nada, desde que aquilo não esteja fazendo você pecar contra Deus, que é quem deve ser adorado acima de tudo. Se aquilo não faz pecar, então obedeça. Um quarto pilar, esse a gente já comentou, vou comentar mais rapidamente, é o ensino aos filhos de amar a Deus. É algo que tem que ser um pilar em nossa casa. Nós já falamos sobre isso há pouco e eu vou apenas reforçar. Lá em Deuteronômio 6,7: Pai, mãe, vocês têm o dever de ensinar seus filhos a amarem a Deus com tudo o que puderem. Nós temos que colocar em nossas mentes, nas mentes de nossos filhos, os preceitos do Senhor, o amor por Deus, porque essa é a nossa maior missão. Um quinto pilar, a honra dos filhos em relação aos pais. Isso deve ser um pilar em nossas casas também. Os filhos têm que honrar os seus pais. Efésios capítulo 6, dos versos 1 ao 3 diz: Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então nós, como filhos, nós temos o dever de honrar os nossos pais. E o que é honrar nossos pais? É só obedecer? Obedecer não é pouco. Como eu disse, como é que a gente honra a Deus? Obedecendo. Como é que você honra seu pai? Obedecendo. Cuidando. Nós temos que honrar os nossos pais. Nós temos que honrar aqueles que Deus colocou como liderança. Porque é do agrado de Deus. E o pai tem que mostrar ao filho, para que o filho honre o pai. Muitas vezes nós temos que mostrar ao nosso filho que nós somos dignos de honra. De que forma nós mostramos ao nosso filho que somos dignos de honra? Tendo o mesmo procedimento, agindo sempre da mesma forma, não sendo uma pessoa de duas conversas, que depende da situação, que depende de se está favorável ou não. Um homem, ele deve ser homem em todas as circunstâncias. Ele deve cumprir o seu papel em todas as circunstâncias. A mulher deve ser a mesma em todas as circunstâncias. Independente do que esteja acontecendo à sua volta. Nós somos afetados pelas coisas que acontecem à nossa volta, sim. Mas isso não pode fazer com que você mude a tudo que você é, tudo que Deus lhe deu, por causa de uma situação adversa, por causa de algo que lhe aconteceu. Além disso, um sexto pilar, estou caminhando para o final já, que eu já falei, mas eu vou reforçar agora como um pilar, é o culto doméstico familiar e a vida devocional com seus filhos. Isso tem que estar em nossas casas todos os dias. É imprescindível que haja uma rotina de busca a Deus em família. Como já foi falado hoje, precisamos ter um local de harmonia e amor em nossos lares. E isso só é conseguido quando nós buscamos a Deus juntos. Isso só é conseguido quando Deus é o centro da família. Então, um pilar importante em nossa casa é o culto doméstico, familiar, é a vida devocional com seus filhos. Ensina o teu filho a amar a Deus, como a gente já falou hoje. Conversa com ele, ora com ele, lê a Bíblia com ele. Ensina teologia para o teu filho, se tu sabe. Ensina o que tu sabe. Se você não sabe, procura saber, ensina também. Que a gente tem que aprender mais, ensinar mais com nossos filhos. Porque o mundo está ensinando mais. Cada vez mais cedo o mundo está ensinando o que não presta. Às vezes até nos desenhos que são para crianças de 2 anos já tem. Às vezes não, a maioria já tem. Então desde cedo eles estão sendo ensinados no mundo. Desde cedo a gente tem que ensinar eles. Meu filho ele tem 2 meses de vida.
Mas desde a primeira semana, eu sei que ele não entende nada, mas ele ganhou uma Bíblia da tia de presente. E toda semana eu paro com ele, sento, leio alguma coisa e vou explicando para ele. Eu sei que alguma coisa vai ficar. Eu creio em Deus que alguma coisa vai ficar. Mas isso tem que ser feito. Desde novo. Eu fico brincando com o Gabriel em casa de eu quero falar com ele para que um dia lá na frente, quando o pessoal perguntar, desde quando teu pai te ensina, eu nem me lembro. Eu nem sei desde quando meu pai me ensina, porque desde que eu me entendo por gente, eu me ensino. A gente tem que buscar isso para nos ensinar. A gente tem que buscar isso, essa rotina de comunhão com o Senhor, de buscar Deus. E um último pilar que eu quero enfatizar aqui é a comunicação sem barreiras dentro do lar. No versículo 4, no capítulo 6, ele diz: Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. O lar, ele deve ser um local onde todo mundo pode falar o que quiser, pode discutir o que quiser. E o pai tem que estar pronto para ensinar o seu filho, e não irritar o seu filho, dizendo: é assim porque eu estou dizendo e acabou-se. Isso traz irritação aos seus filhos. Quer ver uma coisa que irrita criança, que irrita filho? Até a gente quando a gente está velho, não irrita você quando você vai perguntar alguma coisa ao seu pai, o seu pai está velho, não é assim porque eu estou mandando e pronto. Isso não irrita você? Isso irrita as crianças também. Isso irrita os nossos filhos. E se o pai não está disposto a ouvir, não está disposto a admoestar, a discipliná-lo e a instruí-lo, o mundo está disposto a fazer. Então, se a gente não tem esse local em nossas casas para dedicarmos, no qual nossos filhos podem falar e tirar a dúvida que quiserem, comentar o que quiserem, ter total confiança no seu pai, na sua mãe. Se ele não tem essa confiança, com quem é que ele vai se aconselhar? Com quem é que ele vai aprender? O mundo está aí para ensinar, para aprender. A internet está aí para ensinar. Inclusive, abrindo um pequeno parêntese, já que eu toquei no assunto de internet, criança não tem que ter celular não, gente. Criança não tem que ter computador nem tablet não. Se você quer dar alguma coisa, se seu filho precisa ter acesso, faz o seguinte: bota um computador na casa, na sala, onde todo mundo pode ver o que ele está fazendo. Mas não precisa dar um computador para ele, um tablet, um celular, para ele ficar trancado no quarto o resto do dia. E que história é essa de porta de vidro com porta trancada, com a chave passada? Isso não existe, ele está dentro da sua casa. Está dentro da sua casa. Então o pai, a casa é de quem? É do pai ou é dele? É do pai. Então o pai pode entrar onde quiser, na hora que quiser. Não tem isso não. A gente tem que ter essas coisas desde pequeno, porque senão cresce. E aí depois que cresce, que começa a criar os primeiros pelinhos da barba, aí acha que é o homem que pode mandar em tudo. Quando começa aos hormônios afetarem, pensa que é mulher que pode fazer o que quiser. Fechando parênteses, voltando para a parte da comunicação. Os pais têm que estar prontos a ouvir tudo que seus filhos queiram falar. E estar pronto para poder ensinar-lhes e aconselhar-lhes de acordo com os preceitos bíblicos. Os melhores amigos do seu filho têm que ser você e sua esposa. Os melhores amigos que nós temos que ter são de casa. O melhor amigo do seu filho tem que ser você. O melhor amigo da sua filha tem que ser você. Ele tem que ter confiança para falar com seu pai. Porque se nós não construirmos esses pilares em nossa casa, nós vamos ser levados pelo engano, pelo erro, por coisas semelhantes a essas. Nós temos grandes desafios, é verdade, na construção e desenvolvimento da nossa família. Nós precisamos amar a Deus com todas as nossas forças, para poder criar bons pilares de sustentação da nossa casa. E se você ainda não tem construído esses pilares em sua casa, eu quero dizer o seguinte para você: não é o fim, é a esperança. Há tempo de começar.
Ainda é tempo de começarmos a fazer isso em nossas famílias. Busque a Deus, se comprometa com Ele, ame-o com tudo que você tem e sirva-o com o coração puro, você e a sua casa, e coloca nas mãos dele. Mas tenta colocar esses pilares na tua casa, tenta colocar esses pilares na tua família, porque sem eles, eu posso dizer com certeza, o fim não é bom. Mas com eles, com esses pilares bem postos, a bênção do Senhor é sobre nós. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche os teus olhos, ora comigo, fala com o Senhor. Pai Santo, querido, eterno e amado, muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que vem tão afiada aos nossos corações, que vem tão assertiva para falar o que precisamos. Pai Santo, nós te pedimos, nos ajuda com paz, como família, te amar acima de todas as coisas, ensinar nossos filhos a te amar mais do que a todas as coisas. Fazer, Senhor, tudo o que está ao nosso alcance para que a nossa família te ame mais. Tudo que está ao nosso alcance para que os pilares da nossa casa sejam construídos no alicerce que é o Senhor. Abençoa, Senhor, e nos perdoa se temos feito de modo errado, se temos agido de modo incorreto, não do modo que o Senhor quer para nossas vidas. E por favor, Senhor, nós te pedimos, restaura a sorte em nossas casas. Não deixa que a nossa negligência, não deixa que aquilo que deixamos para trás possa ter um efeito, Senhor, catastrófico em nossas casas. Mas por favor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nossas casas. E nos faz construir em nossas casas, dia após dia, um altar a Ti, Senhor. Nos faz construir uma casa que tenha um alicerce firmado no Senhor todos os dias. É isso que nós te pedimos, Senhor. Vem ser conosco ainda no restante, Senhor, desse evento. Vem ser conosco falando aos nossos corações de acordo com a Tua vontade. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos sentar.